Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí retornando, né, iniciando o nosso ano letivo de 2021, né? Continuamos aí nesse período de aulas remotas, né, de aulas online, mas nós vamos continuar aí no mesmo ritmo, na mesma pegada, né? Como eu digo sempre a vocês, eu estou aqui para ajudar vocês na hora que vocês precisarem, né, o apoio na hora de fazer as atividades, tá certo? Como eu sempre digo, o importante é que vocês mantenham a interação com a gente, com nós professores, tá certo? Para a gente pelo menos saber o que é que vocês estão fazendo, tá bom? E as atividades vocês vão fazendo no decorrer do que vocês podem, da forma que vocês conseguem, tá bom? E qualquer dúvida é só falar. O nosso segundo ano, tá bom? A gente vai estudar agora algo mais amplo na biologia. A gente vai estudar os seres vivos de uma forma classificatória. A gente vai estudar a questão dos reinos, né? Por exemplo, a gente vai estudar o reino animal, que vai estar incluído todos os animais. A gente vai estudar o reino fungi, que vai estar incluído todas as espécies de fungos. A gente vai estudar o reino vegetal, que é o reino das plantas. A gente vai estudar o reino das bactérias, tá bom? A gente vai estudar esses reinos, tá bom? Praticamente a gente podemos dizer que o nosso segundo ano é essa questão dos reinos. E aí dentro desses reinos a gente vai estudar a questão da morfologia, ou seja, aí a questão da estrutura daqueles indivíduos, tá bom? E a gente vai estudar também a questão da fisiologia, ou seja, como é que acontece o funcionamento dos seres vivos, tá bom? O que é que eles fazem, tá bom? Para que é que servem aqueles órgãos que existem em cada um dos seres vivos, tá bom? E a gente vai estudar muito também a questão de nós mesmos. Só que para a gente estudar isso, a gente não pode estudar tudo de uma vez ou de forma desorganizada. A gente precisa classificar esses seres vivos. Da mesma forma que se a gente for no mercadinho, né, atrás de, por exemplo, de uma barra de sabão, a gente não vai localizar a barra de sabão no local onde vai estar o arroz, onde vai estar o biscoito. Tá bom? A gente vai localizar a barra de sabão exatamente na questão onde tem materiais de limpeza. Da mesma forma também na biologia, não vai ser nada desorganizado, vai ser de forma organizada. Indivíduos que têm 5 dedos nos pés, eles vão estar dentro de um grupo. Indivíduos que só têm 2 dedos nos pés vão estar em outro grupo, tá bom? Então são divididos em grupos. E aí, quando a gente pega essa divisão, a gente vê que a vida ela é muito diversa. A gente vai ter milhões de seres vivos, milhões de espécies, né, existentes no mundo, e cada uma delas vai estar dentro do seu grupo específico, tá bom? E aí, essa parte da biologia que vai estudar, né, esses seres vivos, né, essa divisão é a chamada sistemática, tá bom? Vai sistematizar. Sistematizar é o quê? Colocar em ordem, tá bom? Então, o estudo dos organismos, da diversidade, da evolução, no tempo e no espaço e suas classificações. E aí a sistemática tem um cara que é muito conhecido, que inclusive o livro de vocês vai trazer, que é o Linneu, certo? Linneu. Esse Linneu, esse cara, ele definiu regras da nomenclatura científica, certo? E aí ele dividiu as espécies em 7 grandes grupos, começando sempre daqui, ó, o reino, tá bom? Veio o filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, certo? É sempre assim, ó, do que tem maior quantidade até o que tem menor quantidade. Porque quando eu falo de espécie, eu estou falando de algo único, certo? Uma espécie. Quando eu falo de reino, eu estou falando de vários seres vivos que estão dentro daquele grupo, certo? E aí é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Segundo Linneu, né, animais são da mesma espécie quando possuem características anatômicas semelhantes, tá bom? Então, quando é da mesma espécie, que vão ter características anatômicas, ou seja, a mesma quantidade de estruturas, de membros, tá certo? Isso é uma característica anatômica semelhante. E aí o Linneu, ele é fundador de uma ciência que faz parte da biologia, que é a chamada taxonomia, tá bom? Taxonomia, classificação dos seres vivos. E aí ele criou uma nomenclatura, né? Foi chamada nomenclatura binomial, que é para poder identificar a espécie, tá bom? Binomial por quê? Porque tem duas palavras, dois nomes, onde vai ser o gênero,
primeiro nome, mais o epíteto específico, certo? Por exemplo, Homo sapiens. Para quem não sabe, Homo sapiens é o nome da nossa espécie, a espécie humana. Então, eu vou ter o gênero Homo, certo? E sapiens é o epíteto específico. Nós podemos ter espécies, pessoal, que podem ter o mesmo gênero, só que sempre o que vai diferenciar vai ser o epíteto específico. Sempre é o que vai diferenciar. Então, pegou o nome de uma espécie, o que vai diferenciar, porque tu pode ter duas espécies com o mesmo gênero, o que vai ser diferenciado vai ser o epíteto específico, ok? E aí a classificação hierárquica, né, que ele fez, né, começando do menor para o maior aqui no caso, certo? Do menor para o maior. A espécie vai ter características semelhantes, o gênero que vai ser espécies semelhantes, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos essa espécie, é semelhante, essa daqui é semelhante, certo? Então são espécies semelhantes, tá bom? Então espécies semelhantes, elas vão estar o que dentro do mesmo gênero. Aí depois do gênero a gente tem a família, que é o agrupamento de gêneros semelhantes. É sempre assim, pessoal, ó. É sempre pegando o que a nomenclatura que vem depois, sempre juntando conjuntos do que vem antes. Por exemplo, família, conjunto de gêneros semelhantes. Espécie, são características semelhantes, é o único, certo? Vai ter o chamado epíteto específico que vai diferenciar, certo? O gênero são espécies semelhantes. A ordem são agrupamentos de famílias semelhantes, certo? É a ordem. A classe vai englobar ordens diferentes com características semelhantes, certo? E o filo é o agrupamento de classes diferentes, certo? E o reino, né, que é o agrupamento de filhos. Então, para seguir a ordem, se a gente for pegar, por exemplo, do maior, que é o reino, para o menor, como é que ficaria? O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. São 7. 7 categorias que a gente chama categorias taxonômicas, tá bom? De classificação dos seres vivos, tá bom? E aí cada categoria dessa, ela vai ter o quê? Ela vai ter características das espécies que vão estar ali semelhantes. Por exemplo, a classe, como eu tinha dito, né? Ela vai englobar o quê? Indivíduos, né? Com ordens diferentes que têm características semelhantes, tá bom? E aí, como é que a gente faz? Existem algumas regras para a gente identificar, pessoal, por exemplo, a questão da nomenclatura da espécie. Como é que a gente faz para nomear uma espécie? O que é uma espécie? Tem um cara, né, chamado Ernest Mayr, tem até no livro de vocês, que ele diz que espécie é um grupo de populações, né, cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isolados. O que é isso aqui? Isso aqui significa o quê? Espécie é quando tem dois indivíduos, ou só um, né, que aí a gente tem a reprodução assexuada ou sexuada, dois indivíduos, onde eles têm essa capacidade de cruzar e gerar descendentes férteis. Então, isso aí eu posso dizer que é o quê? Mesma espécie, tá bom? E aí a nomenclatura, como é que vai acontecer? A nomenclatura, ela é uma nomenclatura universal, certo? Em primeiro lugar, a nomenclatura que se é utilizada para designar uma espécie, ela é escrita na forma do latim, certo? No latim. Por quê? Porque o latim, pessoal, ele é uma língua morta. Ou seja, é uma língua que não pode haver alterações no decorrer do tempo. Diferentemente da língua portuguesa. A língua portuguesa pode ser alterada futuramente, ninguém sabe. Foi alterado um tempo desse, em 2009, 2008, por aí, né, na década de 2000. E aí, algumas coisas houve alterações. Já o latim não. O latim não pode ser modificado. Ele é dito como uma língua morta, certo? É exatamente o que ele colocou bem aqui, ó. Os nomes científicos devem ser latinos ou latinizados, em itálico ou sublinhado. Ou seja, quando você for nomear uma espécie, é aquela palavra, né, o gênero mais o epíteto específico, ele tem que ser o quê? Em itálico, certo? Ou sublinhado. Em itálico é exatamente aquela letra, né, que ela é mais deitadinha, tá bom? E aí os nomes propostos para animais, vegetais e micro-organismos devem ser diferentes, distintos. Ou seja, por exemplo, vamos supor que algum de vocês descubra uma espécie. Para nomear essa espécie, ele precisa pegar
colocar um nome que ninguém nunca utilizou, que nunca foi utilizado, tá certo? E aí, então a gente chama, né, de nomenclatura binomial, certo? Tem a ver com a questão do Linneu, certo? O nome daquele carinha lá que fundou, né, podemos dizer assim, a taxonomia, a classificação dos seres vivos, a que a gente estuda hoje, atualmente. E aí, mais regras aqui, ó. Todo nome científico, né, deve ter pelo menos 2 nomes, o epíteto de gênero e espécie, por exemplo, Homo sapiens, certo? Sempre em itálico ou sublinhado, onde o primeiro nome é o gênero, o segundo nome é o epíteto específico. O nome do gênero deve ser escrito com a letra maiúscula e o epíteto específico com a letra minúscula, ou seja, para iniciar a palavra, o gênero, que é a primeira palavra que vem, ela tem que ter a letra maiúscula. O epíteto específico é a segunda palavra, letra minúscula, certo? Por exemplo, Homo sapiens, vejam que o H está maiúsculo e o S de sapiens está minúsculo, certo? Quando o nome é homenagem ao homem, acrescenta a letra I ao sobrenome, para o epíteto específico, certo? Por exemplo, existem acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar da famosa doença de Chagas, certo? Por que doença de Chagas? Chagas foi o nome, né, do cara que descobriu, né, essa doença, foi o Carlos Chagas, inclusive ele é um brasileiro, certo? E o sobrenome dele é Cruz. E aí o nome do protozoário, que é o ser vivo lá que vai causar a doença de Chagas, ele deu o nome de quê? Trypanosoma cruzi, certo? O Cruz, né, que é o sobrenome dele, mas como tem a regra, né, tem que se colocar o quê? O I após o sobrenome. Então ficou Cruzi. Era Cruz, ficou Cruzi, certo? E para a mulher acrescenta o quê? AE, certo? Ao sobrenome para o epíteto específico. Então, por exemplo, se fosse uma mulher que tivesse descoberto, no lugar desse I ficaria o A e o E, certo? Isso aqui são regrinhas, certo? Lei da prioridade. Prevalece o primeiro nome mesmo que esteja errado, certo? Vamos supor que você descobriu uma espécie, você colocou o nome e depois você viu que estava errado, babou, viu? Vai ter que ficar aquele nome. E a abreviatura SP ou plural, SPP, é usada quando não identifica a espécie. Por exemplo, descobriu uma espécie, você tem uma espécie lá, mas você não tem ideia do que seja essa espécie. Você vai colocar o gênero e o epíteto específico você vai colocar SP ou SPP, certo? E é isso, pessoal. Basicamente são as principais regras, tá bom? Não vou estender muito o nosso vídeo. Isso é para vocês terem uma noção, né, de como acontece essa divisão na biologia, essa classificação das espécies. O importante daqui é vocês saberem o que é uma espécie, que são indivíduos, né, que são capazes de se cruzar, ter relações e gerar descendentes férteis. Vocês saberem o nome do carinha lá que identificou essa questão da taxonomia, que é a classificação das espécies, que foi o Linneu, certo? E também a questão, por exemplo, de algumas regrinhas, as principais regras para nomear uma espécie. Colocar em itálico ou sublinhado, certo? A primeira letra, que é o gênero, sempre colocar na letra maiúscula. E a segunda palavra, a letra inicial, é o epíteto específico, colocar em letra minúscula. E vocês lembrarem daquelas 7 categorias taxonômicas. Quais são? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.